Olá, aqui é a professora Daniele. No vídeo de hoje nós vamos resolver uma questão de área e perímetro do retângulo. Vamos lá? Ela diz assim, ó, uma quadra poliesportiva foi construída em uma cidade. A mesma é de forma retangular. Então, sempre preste atenção no formato da figura, né, que ele vai te dar. Então, essa quadra tem um formato retangular. Possui as seguintes dimensões: 5.600 metros, então, 5.600 metros por 6,8 quilômetros. Considerando essas medidas e o formato da quadra, ou seja, formato de quê? De retângulo. É correto afirmar que a sua área e seu perímetro são, então aqui ele quer que a gente calcule as duas coisas, a área e o perímetro. E aí ele coloca respectivamente. O que é respectivamente? Nessa ordem. Qual ordem? Na ordem que ele escreveu. O que ele quer primeiro? A área, depois ele quer o perímetro, ok? Então a gente primeiro vai descobrir a área. Só que uma coisa a gente tem que observar. A gente observa que uma dimensão ele deu em metro e a outra dimensão ele deu em quilômetro. Ah, fica mais fácil mexer em qual? O que você vai olhar? Para as opções de resposta. Ele te deu a resposta em quilômetro, ó, quilômetro quadrado da área e quilômetro do perímetro. Então, é mais fácil a gente colocar tudo para quilômetro. Eu não posso multiplicar ali, ó, 5.600 vezes 6,8. Por quê? Eles estão em unidade diferente, está em metro e o outro em quilômetro. Então, eu coloco tudo para quilômetro, porque a minha resposta está em quilômetro, tá? Então, não há maneira mais fácil de se fazer. Há o que é melhor a se fazer olhando para a opção de resposta. Por quê? Se a gente calcula em metro, no final a gente vai ter que transformar em quilômetro. Então, já transforma logo tudo para quilômetro e a gente resolve tudo de uma vez. Então, como que a gente vai fazer? Lembrando da escala lá da unidade de comprimento, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro, ok? Então, a gente está aqui em metro e quer andar para quilômetro, você vai ter que voltar, ó, 1, 2, 3 vezes. Volta 3 vezes com a vírgula. Se a vírgula está paradinha aqui no finalzinho, né, lá no zerinho, você vai voltar com ela 3 vezes, ó, 1, 2, 3, ela vai parar ali entre o 5 e o 6, certo? Então, na verdade, esses 5.600 metros correspondem ao quê? 5,6 quilômetros. Então, vou botar aqui embaixo. 5,6 quilômetros. E a outra dimensão é 6,8 quilômetros. Então, agora tá certinho, tá tudo em quilômetro, tudo na mesma unidade. Aí sim, a gente pode calcular. O que a gente vai calcular primeiro? A área, porque é o que ele quer primeiro, né? Ele coloca ali respectivamente. Então, a gente já vai calcular a área primeiro. Qual é a área do retângulo? É o comprimento vezes a largura, né? Ou seja, é só multiplicar as duas dimensões. 5,6 vezes 6,8. Okay? Quando a gente vai resolver uma multiplicação de número decimal, a gente esquece essa vírgula na hora de multiplicar. Então, o que eu vou multiplicar aqui? Vou mudar a corzinha da caneta. Eu vou fazer 56 vezes 68. Esquece a vírgula, tá? No finalzinho, a gente trabalha com a vírgula. Não se preocupe com ela agora. Então, eu faço aqui, ó, 8 vezes 6 vai dar 48. Fica o 8, sobe 4. 8 vezes 5 dá 40, com mais 4, 44, ok? 6 vezes 6 vai dar 36, fica o 6, vai o 3. 6 vezes 5 vai dar 30, com mais 3 aqui que subiu, 33. Aí agora a gente vai somar. Então aqui vai ficar 8, 4 mais 6 vai dar 10, fica o 0, vai o 1. 1 mais 4 dá 5, com mais 3, 8. Repete aqui o 3. Então ali deu 3.808, ok? Só que a continha que a gente fez sem usar a vírgula, certo? Eu vou voltar aqui pro vermelhinho.
Esse resultado que a gente encontrou, 3.808, foi sem usar vírgula. Se fosse 56 vezes 68. Agora, o que a gente vai fazer? Esse número aqui, ele tem uma casa decimal, que é um número depois da vírgula. O outro número também tem uma casa decimal. Então, no total, a gente tem o quê? Duas casas decimais. Então, ao final desse resultado aqui, ó, você vai colocar duas casas decimais. É como se a vírgula tivesse paradinha aqui no final, você volta com ela duas vezes, ó, uma, duas. Então, o resultado que a gente encontrou é 38,08. E aí, o que? Quilômetros quadrados, porque eu multipliquei quilômetro por quilômetro, tá? Então, ali, a minha resposta é quilômetro quadrado. Ok? Aí, a gente olha aqui para as opções. Só olhando para as opções, a gente nem precisaria achar o perímetro para saber que a nossa resposta correta é a letra B, porque ali nem tem nada para te confundir, tá? Mas aí o que a gente vai fazer? A gente descobriu a área, agora a gente vai descobrir o perímetro, só para a gente ter a certeza, tá? Então, aqui o perímetro já é a soma, eu vou ter que apagar, porque acho que não vai caber aqui não. O perímetro é a soma de todos os lados, tá? Se tiver que tirar print, já tira. E eu vou apagar aqui para a gente poder calcular o perímetro, porque o espaço é pequenininho, tá? Então, vamos lá. Perímetro agora. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, ali, o que você vai fazer? Se você tem um retângulo, ele tem os ladinhos assim, ó. Né? Os lados opostos são iguais. Então, aqui, por exemplo, se é 5,6, aqui também é 5,6. Se aqui é 6,8, aqui também é 6,8. Então, você vai somar essas quatro medidas. 6,8 mais 6,8 mais 5,6 mais 5,6. Ok? E quando você faz uma adição de números decimais, o que você vai fazer? Colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, aqui a gente vai fazer dessa forminha aqui. Vai ficar 6,8 mais 6,8, 5,6, 5,6, ó. Vírgula embaixo de vírgula. Aí você faz, ó, 8 mais 8 vai dar 16. 16 mais 6 vai dar 22. 22 mais 6 vai dar 28. Fica o 8, sobe 2, ok? 2 mais 6 vai dar 8. 8 mais 6, 14. 14 mais 10, 24. Então, aqui, ó, 24,8. 24,8 quilômetros é o valor do meu perímetro. E aí, gente, o que a gente observa? Eu tinha falado que a área tinha dado, ó, isso aqui é o perímetro, né? E a minha área, ela tinha dado 38,08. Deixa eu escrever. A área deu 38,08 quilômetros quadrados. E aí, preste atenção na pegadinha da questão, né? Olha só o que ela faz. Ela bota os mesmos resultados, ó, 24,8 e 38,08. Na letra A e na letra B. Ela só troca a ordem. E aí, o que a gente tem que prestar atenção? O que ele pediu primeiro? A área. Depois ele pede o perímetro, porque ele colocou essa palavrinha aqui, ó, respectivamente, tá? Então, cuidado, a minha resposta correta ela é a letra B, tá? Não pode ser a letra A, porque na letra A ele inverteu e ainda colocou ali, ó, 24,8 quilômetros quadrados. Não, perímetro você só somou. Então, a resposta vai ser dada em quilômetros, tá? Então, perímetro é o quê? 24,8 quilômetro. A área, que é 38,08 ao quadrado, quilômetro ao quadrado. Então, fiquem atentos a essa pegadinha, essa palavrinha, quando ela aparecer respectivamente, destaca ela para você saber qual é a ordem certinha que você deve seguir. Nesse caso aqui, calcula a primeira área,
depois o perímetro. Então, nossa opção correta é a letra B, tá? Não esqueça de curtir nosso vídeo e de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo.